dia, bom dia, bom dia! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Dani Delanos. Mais uma história aqui no nosso quadro Mundo Gringo. Sejam todos bem-vindos. Não está inscrito no canal? Se inscreva, deixe seu joinha, deixe seu comentário que é muito importante pra gente. E compartilhe esse vídeo com alguém que você acha que deva ouvir nossas histórias. E olha, eu garanto a vocês que o que não falta, gente, são pessoas que deveriam ouvir nossas histórias. Mas vamos lá a mais uma história de hoje. Dani, acompanho seu canal há algum tempo, mas na correria do dia a dia, às vezes eu dou uma pausa. Como estou de férias, vou atualizando todos os vídeos. Você se faz muito necessária, é nossa amiga que podemos confidenciar nossos dramas sem medo. Ah, obrigada! Mas o que venho percebendo é que na maioria das vezes a igreja é um disfarce para certos abusadores. Gente, tudo que a gente fala no canal não é generalizado, tá? Só falar aqui pra vocês. Muitos relatos parecidos de pessoas que frequentam igrejas e se revelam da pior espécie. Eu cresci numa família católica, mas normal, sem fanatismo. Fui mãe solo aos 24 anos, mas essa história eu vou deixar para outra história. Então decidi que eu ficaria sozinha cuidando do meu filho, focaria nos estudos e na carreira. Bom, a nossa história começa em 2017. Era janeiro, eu tinha 37 anos e eu seguia minha vida normalmente até que conheci Romeu, um homem 10 anos mais velho. A forma como nos conhecemos foi bem inusitada. Eu trabalhava na capital e morava 2 horas de distância da minha casa. Eu trabalhava na capital e morava 2 horas de distância da minha casa. E nesse dia, depois do trabalho, eu fui a um evento da faculdade. Eu fazia pós-graduação e por causa disso eu estava na rodoviária central num horário mais tarde do que de comum. Ah, então ela trabalhava na capital e morava 2 horas da capital, né? Bom, no embarque da plataforma, Romeu passou por mim e me elogiou. Foi um elogio educado, mas galanteador. Ele tinha uma voz linda, sedutora e mexeu comigo. Há anos eu não me permitia nada. Ele é alto, cabelos grisalhos, cavanhaque, porte físico bonito. Realmente me chamou a atenção. Entramos no mesmo ônibus. E como era meu trajeto, frequentemente eu comprava sempre a mesma poltrona. Era minha rotina 3 vezes por semana, há anos. Ao ponto de eu conhecer todos os motoristas e até alguns passageiros que faziam aquela mesma viagem. Romeu sentou-se numa poltrona um pouco à frente e ficava olhando para trás. Na metade da viagem, ele não parava de me olhar e eu já não desviava os olhos. Assim que o ônibus entrou na cidade, ele levantou, veio até mim sem falar nada e me entregou um cartão. Um logo, 2 nomes e telefones e escreveu "Me liga", com o nome e o número circulado. E deu tchau. Eu fiquei ali olhando pela janela, acompanhando com os olhos. Fazia tempo que eu não flertava com ninguém. Depois de 3 dias olhando aquele cartão, sonhando com aquela voz, eu decidi ligar. Romeu tinha uma voz de locutor. Começamos a conversar. Ele me contou que achou que eu não fosse ligar. Disse que foi casado há 15 anos, era divorciado, tinha 2 filhas, morava há pouco tempo na cidade. Havia aberto uma sociedade com um tio que já morava ali há anos. Passamos dias conversando e eu estava ficando cada vez mais atraída por ele. Até então que ele me convidou para o primeiro encontro. Marquei numa cidade vizinha. Eu não queria que fosse num lugar muito próximo de casa. Eu morava ali há 15 anos, eu já tinha sido professora do município. A cidade toda me conhecia. E vocês sabem, tudo vira fofoca. O Romeu então me contou que depois do divórcio ele se tornou evangélico. Terrivelmente evangélico, eu diria. E que frequentava uma determinada igreja. Me indagou qual igreja frequentava e eu muito naturalmente falei o nome da padroeira da cidade, mas que eu não me considerava praticante. Ele pareceu desapontado com a minha resposta, mas continuou a conversa. Enquanto estávamos ali, Romeu pediu um refrigerante. Eu gosto de tomar uma cerveja, mas achei que seria indelicado beber ali. Romeu estava de carro, então achei que por isso o refrigerante, pois eu tenho amigos e familiares que são evangélicos e bebem cerveja, mas enfim.
O papo foi legal, mas eu já estava começando a ficar com fome, não aguentava mais beber refrigerante. Romeu se ofereceu para me levar para casa e antes que eu entrasse no carro, nos beijamos. Um beijo daqueles. E eu, que antes estava um pouco reticente, acabei gostando, por que não, né? Nos despedimos e assim que ele chegou em casa me ligou, disse que havia gostado muito da nossa conversa. Ele estava prestes a completar 50 anos, pai de 2 filhas, e ele não queria brincadeiras. Ele falou que gostaria de me ver novamente, mas só se fosse para a gente ter um relacionamento. Eu achei legal ele pontuar aquilo, pois eu não estava disposta a ficar com ninguém para passar tempo. Eu já estava cansada de me envolver com caras vazios que de repente do nada sumiam. E eu falei que ok. Contei então a minha mãe sobre o encontro, como havia sido legal e falei da religião dele. De cara minha mãe disse, cai fora. Eu achei aquele posicionamento da minha mãe bem radical e intolerante e resolvi não dar ouvidos. Eu realmente achava que poderia dar certo. Romeu se demonstrava um cara sério, gostava de conversar, era articulado, falávamos sobre tudo. Ele tinha sido fuzileiro naval, já havia morado em outros estados, trabalhado em algumas empresas, parecia ter uma experiência de vida legal. Estava começando a gostar dele. Passou um mês, Romeu pediu para conhecer minha mãe e meu filho. Então ele me pediu em namoro e foi super simpático com a minha mãe e com meu filho, fez tudo direitinho. Ele repetiu o discurso de homem sério, que não queria brincadeira. Ali minha mãe deu um voto de confiança. Romeu, sempre muito educado, não passava dos beijos. Quando o clima esquentava, ele se despedia e ia embora. Com o passar do tempo, ele queria que eu fosse para a igreja com ele. Eu disse que iria, mas desde que ele não tentasse me converter. Fui algumas vezes por educação, mas confesso que eu odiava aquilo. Aquilo ali não fazia sentido para mim, mas eu respeitava a religião dele. Durante o carnaval, Romeu foi para a cidade de Natal e eu fiquei na casa dos meus pais, pois a gente morava no litoral. Tudo tranquilo, mandou mensagem, fotos com as filhas, fizemos chamada de vídeo, tudo beleza. Depois de 3 meses de namoro, tivemos nossa primeira noite. Foi na casa dele. Ele morava numa kitnet, mas ele era muito caprichoso. Lembrei até da história da Alice do cara sujinho. Ele preparou um jantar, bebemos um vinho, sim, vinho. Colocou uma música, baladinha anos 80, parecia ter bom gosto. Eu estava nervosa, mas ele foi muito delicado, me beijou dos pés à cabeça. Nossa, eu fui às nuvens várias vezes, se é que vocês me entendem. O clima estava uma delícia, estávamos deitados, abraçados, e de repente, do nada, ele me perguntou quantos namorados eu já tinha tido. Ele queria, na verdade, saber com quantos homens eu tinha transado, né? Gente, eu não entendo essa necessidade. Eu tinha 37 anos, eu era solteiro, o que ele queria que eu falasse? Que eu era virgem? Eu fiquei meio constrangida e resolvi citar apenas os namoros sérios, que foram 3, e resolvi deixar pra lá. Alice, entendam os sinais. Ela falou, desde aí já era um sinal para ela. O namoro seguiu, Romeu sempre me ligava para dizer onde estava, o que estava fazendo. Eu não tinha a mesma pegada, achava ele até chato, até porque eu dava aula nos 2 dias que eu estava na cidade e nos outros 2 eu trabalhava na capital. Eu não achava que eu precisava ficar monitorando ele no GPS. Mas Romeu se irritava quando eu não respondia as mensagens imediatamente. Eu tinha que atender antes do 3º toque e precisava ficar detalhando todos os meus passos para ele. Romeu perguntava se eu trabalhava com muitos homens, se algum deles me achava bonita, se algum homem tinha sentado do meu lado no ônibus. Ele reclamava, dizia que era para eu ter cuidado, que ele se preocupava. Afinal, o mundo estava perigoso. E as implicâncias foram ficando ainda mais intensas. Com 6 meses de namoro, ele me chamou para morar com ele. Eu estava muito apegada a Romeu, mesmo incomodada com aquela neurose dele, mas aos poucos eu me convencia, ou sei lá, ele me convenceu, que era o jeito dele, que eu deveria escolher entre ficar solteira ou ter um relacionamento sério. Minha mãe de cara não aceitou a ideia, disse, você tá louca. Mas eu já tinha 37 anos e todas as vezes que eu tocava no tema de morar sozinha com meu filho, minha mãe surtava.
Eu comecei a trabalhar com 16 anos, estava formada, tinha um bom emprego. Eu queria ter meu canto, minha vida. Eu sou muito grata à minha mãe, ela me apoiou no momento mais difícil da minha vida, pois eu fui abandonada com um bebê na barriga. E ela enfrentou comentários maldosos da família, da cidade, mas ela me acolheu. Mas eu achei que era hora de sair do ninho. Eu sou filha única, minha mãe viúva, e enfim, toda vez que eu cogitava sair, ela falava que eu era uma filha ingrata. Era um desejo que eu já havia adiado diversas vezes, e na verdade Romeu foi uma válvula de escape para uma coisa que eu já queria. Então já estávamos há quase 8 meses juntos e conseguimos uma casa com 2 quartos. Romeu tinha tudo, móveis, louça, enxoval. Como ele era autônomo, decidimos que o contrato ficaria no meu nome. Era um contrato sem data, pois era uma cidade de veraneio, então era mais vantagem. Inicialmente tudo ok, Romeu muito habilidoso, a casa sempre um brinco. Ele instalava, pintava, montava, eu achava aquilo o máximo. Eu olhava para ele e pensava, meu Deus, que Deus. Aquela ideia de homem másculo que sabe fazer tudo em casa e bom de cama, nossa. Mas na verdade o capricho de Romeu era o machismo e ciúme doentio disfarçado. Por exemplo, eu não podia deixar que o entregador de gás instalasse o gás se eu estivesse em casa sozinha. Um simples bom dia para um vizinho era uma cara feia de Romeu. A cada dia ele ficava mais irritado. Romeu alegava que era falta de Deus e passou a frequentar cada dia mais a igreja. Ele diminuiu a carga horária, pois na cabeça dele, ele tinha que ir na igreja por mim e por ele, já que eu me negava a me converter. O fanatismo de Romeu afetava cada vez mais nossa relação. O pouco dinheiro que Romeu mandava de pensão para as filhas, ele só fazia compras para casa. A gente nunca saía. A única saída que Romeu ia era para a igreja. Nem tínhamos vida social. Eu estava sempre sozinha nos lugares ou em casa, pois eu arrumava uma desculpa para não ir para a igreja, pois a última vez que eu fui, ele queria que eu pagasse o dízimo dele com meu dinheiro e eu achei isso um absurdo. Meu filho continuava com a minha mãe, pois eu não quis mexer com a vida escolar dele, mas ele vinha nos finais de semana. E sempre aquela mesma coisa, ficar em casa, no máximo leva meu filho para o futebol. O gosto musical de Romeu foi substituído por louvores que ficavam tocando o dia inteiro lá em casa. Eu estava na fase de final da pós-graduação. Às vezes eu tinha prova no final de semana. E isso para Romeu era o fim. Se eu dissesse que depois da prova eu ia lanchar com meus colegas, era briga na certa. Ele implicava com o motorista do ônibus, com o porteiro da faculdade, com a minha mãe, com os meus alunos, com meus colegas de turma, com meus professores. Até com a própria sombra Romeu implicava. De repente ele começou a pedir para mexer no meu celular e saber o que eu estava falando. Ele lia cada mensagem, até no grupo do WhatsApp da faculdade. Era um pesadelo. Era tanta discussão, gente, que eu cancelei meu perfil do Facebook e saí de todos os grupos para evitar a briga com ele. Eu ia na minha mãe, mas era o fim do mundo para ele. Ele dizia que ela estava fazendo minha cabeça contra ele, que eu ia lá só para beber cerveja. Eu estava me deixando ser possuída pelo demônio, segundo ele. Por isso a gente brigava. Romeu brigava por tudo e, por incrível que pareça, por mais que eu tentasse fazer de tudo para chegar na hora, né, para que nada desse errado, sempre saía alguma coisa do controle. Romeu brigava, me culpava. Aí ele ficava de cara feia. Ia ler a Bíblia e depois à noite pedia desculpas, fazíamos amor e ficava tudo bem. Quase um ano juntos, as contas sempre pagas por mim, Romeu saía para fechar contratos que nunca fechava. Então ele me sugeriu que tivéssemos nosso próprio negócio. Era algo sobre produtos orgânicos. A ideia era boa, mas minhas reservas iam ser todas torradas pagando por esse novo negócio. Mas mesmo assim me aventurei. Romeu ganhou alma nova. Saía animado todos os dias, trabalhava duro, mas morávamos longe da capital, então tinha despesa com gasolina e as despesas eram altas. Recebi então a proposta de trabalho na capital, um salário muito bom. Romeu curtiu a ideia e viu uma chance de alavancar a venda dos produtos. Nos mudamos. Meu filho dessa vez foi junto, pois seria uma chance de estudar num colégio melhor. E eu pensei, vida nova. Romeu e meu filho se davam muito bem.
Eu estava feliz com a mudança. Eu estava com um emprego novo, mas não demorou para Romeu começar a implicar com a ideia da gente mudar para a capital. Ele dizia que na capital era muita tentação. Eu já estava cansada daquele ciúme doente dele. Ele dizia que se sentia inseguro, pois eu era muito bonita, inteligente, eu era formada. E ele não. Eu tinha emprego fixo e ele não. Eu conseguia me recolocar no mercado de trabalho e ele não. Então, eu ficava ali me sentindo culpada e fazendo o quê? Pagando, investindo para ele também não se sentir assim. Vocês já repararam que toda mulher bem-sucedida passa por essas coisas? Porque o cara não aguenta o sucesso da mulher dele? Então eu descobri um nódulo no seio, tive que suspender o anticoncepcional. Usar camisinha para Romeu não era uma opção. Honestamente, eu estava sem pique, sabe? Mas a falta de sexo deixava ele mais surtado. E se eu negasse, aí as coisas ficavam de outro nível. Era uma loucura. No final de novembro, nos mudamos para a capital, aluguei um apartamento no meu nome e fui sozinha. Então, depois de visitar o corretora para Romeu, né? Ele me apresentou Maria, dona do bar em frente ao condomínio, e avisou que eu me mudaria em breve. Maria foi muito simpática, me falou coisas sobre o bairro e acabamos nos tornando amigas e nos mudamos. Ter uma amizade com Maria na concepção de Romeu não era bom, afinal Maria era dona de um bar, né? Era uma má companhia. Ele já havia me afastado de todos os meus amigos e até da minha mãe. Tudo era uma ameaça para Romeu. Para ele tinha que ser somente nós dois. No limite do limite, meu filho. Embora eu soubesse dirigir, Romeu nunca me deixou dirigir o carro dele. E o ponto de ônibus ficava bem em frente ao bar de Maria. Então eu sempre conversava com ela enquanto esperava o ônibus. Eu não comentava sobre os ciúmes de Romeu, mas Maria percebeu que ele não era muito simpático. Maria tinha 50 anos, viúva, mãe de 2 filhos, um netinho. Então ela me pedia ajuda nos estudos para o pequeno, e aquilo era uma fuga, eu podia respirar. Na virada do ano, fomos passar as festas de Natal na casa dele. O pai já era falecido e a mãe havia casado novamente, mas Romeu não aprovava. A irmã e Romeu não se falavam. Eu tive a chance de conhecer as filhas dele, lindas e gentis. Então passamos praticamente sozinhos e finalmente não brigamos. Pedidos de desculpas, vou mudar, né, na virada do ano, então parecia que tudo ia ficar bem. Vale lembrar, gente, que Romeu, no início de dezembro, decidiu fazer uma vasectomia. A vida seguia, já era segunda-feira de carnaval, Romeu queria que eu fosse para um retiro com ele, eu falei que não, que ele poderia ir, mas eu ia para o litoral com a minha família. Minha família é de sambistas, somos negros, gostamos de festa, carnaval, minha mãe já foi passista, tenho parentes percussionistas em escola de samba. Um dos meus tios, dos poucos que não me julgaram quando me tornei mãe solo, tem um bloco de carnaval que eu sempre participei. Como de praxe, combinei com a minha família e fui com meu filho para o litoral e Romeu para o retiro. Acontece que um dos integrantes do bloco, de última hora, desistiu e meu tio me chamou para me substituir. Dani, juro, é um bloco de familiares, nada demais. Eu estava com uma bermuda jeans, nunca fui fã de short, uma camisa do bloco. E para substituir a moça, meu tio me deu uma coroa e uma faixa e uma bandeira. Então eu seria a rainha do bloco. Adivinha? Romeu do nada surgiu no meio do povo. Sim, gente, ele não tinha ido para o retiro. Fez um escândalo na frente de todo mundo. Disse que eu não queria ir para retiro para ficar me exibindo naquela puta. Enfim, uma loucura. Meu tio ficou indignado com a forma que ele falou comigo e expulsou Romeu. Minha mãe ficou arrasada, meu filho chorando. Ele conseguiu estragar o clima de todo mundo. No dia seguinte, eu morta de vergonha, deixei meu filho com a minha mãe e fui no apartamento. Eu confesso que eu fiquei até com medo, sabe? Meu tio me orientou a não discutir, pois ele poderia ser agressivo e caso eu precisasse, eu ligasse. Romeu não estava em casa, tinha ido para a mãe dele.
Não coloquei os pés na rua, só pedi a Deus para aquilo ter um fim. Na quarta de cinza, Romeu voltou e discutimos. Ele disse que não acreditava que eu estivesse passado aqueles dias sozinho em casa. Ficou revirando as coisas, procurando evidências, de que algum homem tinha estado ali comigo. Então eu disse que não dava mais. Eu não suportava mais aquilo. Graças a Deus ele nem insistiu. Mas ele me pediu que ficasse até o fim de semana para se organizar. Dormiu no sofá aqueles dias. Voltei ao trabalho e na saída estava lá Romeu com flores e chocolates. Ele nunca tinha feito aquilo. Me pediu para conversar, sentamos no barzinho. Romeu pediu 2 chopps. Disse que ia mudar, se adaptar ao meu jeito. Ele não queria me perder. Disse que tinha sido traído pela mãe das filhas, que viu a mãe trair o pai. Então ele desconfiava de tudo. Ele parecia relaxado, conversamos, comemos, bebemos. Ele não estava de carro, então foi tudo tranquilo. Eu estava admirada com o que eu estava vendo. Poucas vezes que a gente saía junto, ele sempre me limitava. Naquele dia, não. Achei que ele realmente estava querendo mudar. Como eu disse, o bar era próximo do meu trabalho e durante o dia funcionava um restaurante que eu almoçava lá. Quando fomos pagar a conta, Romeu pagou e o garçom disse até amanhã. Ah, pra quê? Por um momento quase não houve amanhã. Romeu ficou enfurecido. Voltamos para casa discutindo, ele me acusou de estar tendo um caso com o garçom. Me xingou de todos os nomes e disse que eu estava levando ele para o inferno e começou a me agredir. Eu tenho 1,65 m e ele 1,90 m e eu achei que eu ia morrer. Gente, ele me bateu muito, muito. Só de lembrar eu sinto as dores. Depois daquela noite, Romeu juntou umas roupas e foi embora. Deixou a chave na mesa e eu fiquei de licença médica 1 semana. Meu filho, graças a Deus, nesse dia não estava em casa. Mas quando voltou, eu ainda tinha algumas marcas pelo corpo e um olho roxo. Quando o médico me perguntou, eu disse que eu tinha caído. Ah, não, você tinha que ter dado queixa, amiga. Eu tinha vergonha, sabe? Meu filho não me perguntou nada, mas entendeu tudo. E disse, mãe, chega, né? 2 meses depois, de completo silêncio, Romeu me ligou. Pediu para buscar o restante das coisas. Ele disse que não levaria nada além das roupas e documentos, que eu poderia ficar com os móveis e eletrodomésticos. Enquanto eu arrumava as coisas de Romeu, achei um papel. Era uma medida protetiva que a mãe das filhas tinha contra ele. Aquilo me embrulhou o estômago. Quando Romeu me agrediu, eu pensei em denunciar, mas tive medo. Mas ao ver aquele papel, eu tive mais medo ainda. Já era final de abril, então Romeu pegou as coisas dele e foi embora. E eu estava sozinha. Pedi para o porteiro ficar atento. Adeus. No início de maio, passei muito mal e pedi socorro a Maria, do bar. Quando Maria chegou, eu estava desmaiada. Fui levada às pressas do hospital e fui submetida a uma emergência por conta de uma hemorragia. Foi aí que eu descobri que eu estava grávida de 5 meses. Era uma gravidez tubária e o feto não tinha espaço, rompeu uma tromba, era uma menina. Pela segunda vez eu achei que eu ia morrer. Fiquei 3 dias no hospital, voltei para casa no dia do aniversário do meu filho. E não sei por que eu tive a ideia idiota de contar isso para Romeu. Ele disse que não era possível ser dele, pois ele tinha feito vasectomia em dezembro. Me xingou, disse que eu era uma perdida. Bom, para minha família eu falei que eu tinha operado de apendicite. Fiquei 6 meses de licença médica por causa da cirurgia. Tive muitas complicações. Minha mãe, como sempre, cuidou de mim. Tive depressão, depois fui dispensada da empresa. Minha vida virou um caos. Dívidas infinitas devido ao espírito empreendedor de Romeu e a minha tolice. Mas saí viva dessa. Nunca mais vi Romeu e espero que continue assim. Depois de um longo tempo, ele me ligou para avisar que a mãe dele tinha falecido de câncer e me pediu perdão. Eu tinha excluído o número dele, mas reconheci a voz. Apenas ouvi e desliguei. Foi difícil demais. Durante 2 anos, eu estranhamente me lembrava dos poucos momentos bons que tivemos juntos. Eu achava que eu era culpada por não ter me convertido ou por ter ignorado as minhas crenças por esse homem louco. Sonhava com o bebê que eu não tive, olhava para a cicatriz na minha barriga e chorava. Hoje eu já consigo contar isso sem chorar. Optei por perdoar Romeu dentro do meu coração, mas não quero vê-lo.
Depois desses anos todos, ele me enviou um e-mail, mais uma vez pediu perdão, disse que estava vivendo sozinho, isolado no sítio, que se arrependia de toda a dor que tinha me causado. Depois enviou outro e-mail dizendo que tinha conseguido um trabalho como missionário em outro país, e eu nunca respondi, ele nunca mais escreveu. E essa é a minha história, ou melhor, uma delas, né? Alices, não se iludam com esses lobos, gente, só fala lobo, com esses lobos em pele de cordeiro, que usam a igreja como escudo para esconder quem eles realmente são. Amiga, eu não sei porquê, mas eu já imaginei que ia ser isso aí a sua história. Olha, ele tem todo o perfil do homem abusivo, né? Faz, pede desculpa, chora, faz, pede desculpa, chora. Por isso que eu falo pra vocês, gente, não se iludam. Cara, se você... eu já falei várias vezes aqui no canal também. Os opostos não se atraem, os opostos não dão certo. Se o cara quer ter uma religião lá, né, que se bem que aqui, do jeito que ele é pecado você sair no bloco de bermuda, mas não é pecado ele te espancar, né, te machucar toda. Então que diabo de religião é essa que esse homem vive? Que Deus é esse que ele acredita? Que uma mulher não pode usar bermuda, mas que ele pode te encher de porrada, entendeu? Então por aí a gente já vê. Confiem nos seus instintos, meninas. Confiem no instinto da família de vocês. Quando você começar a ver que ninguém gosta daquele cara, quando você começar a ver que aquele cara tá te perseguindo, né? Que mesmo que seja disfarçado de cuidados, né? Ah, é porque a capital é longe. Ah, é porque é perigoso. Ah, porque isso. Começar a te ligar, você não poder deixar o telefone tocar 3 vezes que o cara surta, cai fora. Isso aí é abuso puro, sabe? E, bom, graças a Deus hoje você tá curada, mas não existe isso de eu não me converti, eu não fiz isso. Primeiro, para você se converter tem que estar dentro do seu coração. Qualquer que seja a religião, evangélica, muçulmana, espírita, budista, o que quer que seja, a gente não pode se converter para agradar alguém. Você tem que se converter para agradar a você. Saber assim, nossa, eu estou bem, como eu gosto dessa religião, como eu gosto de estar aqui, né? Então Romeu já tinha uma medida protetiva contra a ex dele, que devia ter espancado ela também. Se escondia atrás da igreja para dar uma de bom moço. E essa aí vai ser a vida dele. A próxima dele, ele vai fazer a mesma coisa. Ele vai bater, ele vai espancar. Aí ele vai pedir desculpa, ele vai chorar, né? Então, cuidado. Ele tinha todos os sinais. Igual, sabe, imagina, seu filho ter que falar, chega, né, mãe? Então a gente às vezes acha que um filho, meu filho tinha 12 anos, ele nem... Vocês que pensam. Ele está enxergando muito mais do que vocês imaginam. Então você teve um relacionamento completamente abusivo, né? Deus me livre e guarde, mas foi até bom você não ter um filho desse homem. Eu vou te falar que tem males que vêm para o bem. Eu sei, né, que a gente choca, né, seria um filho, mas imagina você com um filho com esse cara. Você ia precisar estar em contato com ele. Gente, esse tipo de homem é o tipo de cara assim que a gente não quer ver nunca mais na vida, não quer contato mais. Eu, quando eu tive o meu relacionamento lá com o Jim, que tem minha história aqui no canal, né, sofri violência doméstica, Dani Delanos, põe aí, eu agradeço todos os dias da minha vida de não ter engravidado daquele homem. Imagina, eu ter engravidado daquele homem, talvez eu não poderia nem ter saído da Inglaterra com a criança, eu teria que aguentar aquele cara atrás de mim, querendo ver o filho, sei lá, porque se ele já era chantagista comigo, imagina o tipo de chantagem que ele não ia fazer tendo um filho. E normalmente esses caras são super encostados. O Jim era encostado também, vivia lá às custas do pai dele, dinheiro do pai. Esse aqui é porque não devia ter pai rico, aí vivia às custas sua. Gente, olha, sério, eu conheci um cara da igreja uma vez, nem vou dar muitos detalhes não, mas era conhecido lá de um conhecido nosso. Meu Deus do céu, o cara ele vivia dentro da igreja,
mas ele tinha todas essas atitudes aqui que você está contando. E fora que era um preguiçoso encostado, que meu Jesus amado. Eu ficava pensando assim, a mulher dele trabalhava, eu pensava assim, naquela época eu nem mexia com canal, nem conhecia relacionamento abusivo, mas eu já falava com o Bruno, meu ex-marido, falando, nossa, como é que a mulher desse cara aguenta esse cara, hein? Pelo que ele fala, ele tá o dia inteiro dentro de igreja. Trata ela mal, não ajuda ela em nada. Ela tinha 2 filhos especiais, essa mulher. Eu lembro as poucas vezes que eles foram lá em casa, eu não vi esse cara ajudar ela com os filhos. A mulher exausta, assim, você olhava a cara dela exausta, porque ela trabalhava fora. Aí a mãe, acho que cuidava dos filhos junto com uma babá que eles tinham. Aí ela chegava em casa, imagina, gente, eram 2 filhos especiais, assim, um tinha hidrocefalia, ficava na cadeira de roda, praticamente vegetando, porque era um grau bem alto, assim, eu lembro que ele não falava, tinha vários problemas, o outro também tinha problema, então assim, eu ficava imaginando a vida daquela mulher, e com aquele cara encostado ali, que só sabia falar, que passava o dia inteiro na igreja, mas dinheiro para casa eu tenho certeza que ele não levava um centavo. Então muito cuidado. E prestem atenção nos sinais. Todos os sinais, gente, ele já vem ali. Você lembra aqui quando ela começa a contar? O primeiro sinal ali que ela, né, viu, mas às vezes a gente está tão empolgado com o relacionamento que a gente pensa, ah, não, tô vendo coisa demais. Não estão, meninas. Prestem atenção nos sinais, tá bom? Bom, é isso. Deixe seu comentário para ela. Alice, fica bem. Tenho certeza que você já tá melhor, né, de toda essa história. É muito triste saber que nós, mulheres, sofremos tanta violência por parte de homens. E denunciem, meninas. Denunciem. Denunciem. No Brasil o número é 180. Vocês podem buscar ajuda. Tem o site também www.gov.br. Denuncie violência, não deixe esses caras aí. Eu sei que muitas de nós a gente fica com medo, né? A gente fica com vergonha, mas temos que denunciar, tá bom? Bom, Alice, fica bem. Um beijo para você, que Deus abençoe a sua vida, seu filho. Um beijo para todas vocês que estão aqui, todos vocês que estão aqui. Que Deus abençoe esse dia de vocês, abençoe a vida de vocês. E até o próximo. Tchau.